Fala gremista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos falar sobre um possível Grenal por um meia armador. Grêmio e Inter interessados no mesmo atleta. Vamos falar também sobre o novo meio-campo do Grêmio. Diferente de tudo aquilo que a gente imaginava, é o que o Luiz Castro deve propor, já baseado na sua última entrevista coletiva e também nas novas contratações. Vamos tratar aqui sobre a necessidade de pontos no Campeonato Brasileiro, a situação do Grêmio nesta difícil e importante competição e também trazer uma atualização e novos pontos a respeito do enamorado. Eu falei sobre ele aqui, mas quero trazer mais situações a respeito desse jogador para vocês. Tudo isso em nome de Hora do Pastel, Empório da Família e Crepe do Alemão. Antes, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, também ativa as notificações e, claro, vai deixando a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. Esse conteúdo tem a força de Hora do Pastel, que é a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil, uma das maiores do mundo. Procura mais próxima de ti no site ou então no Instagram. Hora do Pastel é pastel crocante, recheio generoso, sabor que conquista, e o cupom Grenal10 te dá 10% de desconto. Hora do Pastel. Vamos lá, primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui é sobre o enamorado. Uma pessoa do Grêmio me procurou em relação à repercussão da notícia que eu trouxe sobre o jogador. Falei para vocês que, entre aspas, ele estava sendo afastado para melhorar a parte física, melhorar todo o processo de adaptação ao futebol brasileiro, e citei o Amuso como um exemplo. Mas quero aqui colocar alguns pontos que são importantes, porque talvez eu não tenha me expressado da melhor maneira. Eu usei o Amuso como exemplo, mas não colocando como o processo sendo exatamente o mesmo, até porque não é. O Amuso o Grêmio retirou de vários jogos, ele não foi nem mesmo relacionado para várias partidas para melhorar essa parte física. Não será o mesmo processo com o enamorado. O processo será diferente, porque não é exatamente o mesmo problema. O enamorado seguirá sendo relacionado, seguirá ganhando oportunidades, entrando nos jogos do Grêmio, mas ele não ganhará uma responsabilidade tão grande num primeiro momento. O Grêmio não vai soltar ele como se ele já estivesse totalmente adaptado. Por isso que ele tem ficado no banco, por isso que em alguns jogos ele não tem nem mesmo entrado, e em um jogo recente ele sequer foi relacionado. Então é um processo gradativo, mas ele não vai ficar fora da relação dos próximos jogos. É possível que ele seja relacionado já, por exemplo, contra o São Paulo no meio da semana pelo Campeonato Brasileiro, e depois entre, quem sabe, para jogar 20, 15 minutos, como entrou diante do Fluminense, ou talvez não entre mais uma vez, mas o Grêmio não vai afastar ele totalmente. Mesmo que eu tenha explicado bem a situação, usado aspas, não foi totalmente clara a notícia, né? Pelo menos eu percebi isso, e também alertado por uma pessoa do Grêmio, então é importante fazer esse esclarecimento, porque aqui a gente tem compromisso com a verdade. Olha só, o Grêmio tem um jogo contra o São Paulo, como eu acabei de citar, e existe uma necessidade de pontuar no Campeonato Brasileiro. Porque se o Grêmio perde fora de casa, sempre vem a obrigação da vitória na arena. E aí se cria uma pressão, e vamos lá, se o Grêmio vai estar sempre contando com uma vitória na arena, e por isso, entre aspas, poderia perder fora de casa, é claro que o Grêmio não entra para perder em nenhum jogo fora de casa. Mas eu digo, se o Grêmio começar a perder fora de casa, ter dificuldades como visitante, cria uma pressão muito grande em casa, e quando o resultado não vem em casa, tu já vai a 2, 3 partidas sem vitória, e isso é muito impactante negativamente no Campeonato Brasileiro, que, como eu tenho dito, está cada vez mais equilibrado. Não é equilibrado na parte de cima da tabela, o Flamengo está em outro patamar, o Palmeiras está tentando acompanhar, também tem muito mais investimento do que a gente, né? O próprio Cruzeiro agora lá com o Pedrinho BH colocando grana, mas se tu for pegar ali da 4ª posição para baixo, há muito equilíbrio, e eu tenho falado, e a gente pôde observar isso muito bem no último ano e talvez nos últimos anos. Você ganha 2, 3 jogos, você está lá em cima. Você perde 2, 3 jogos, você já vai lá embaixo e começa a se preocupar com o Z4. E preocupação com o Z4 é tudo que o Grêmio não pode ter. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa, no mínimo, pontuar contra o São Paulo. É óbvio que não é um jogo fácil, é óbvio que é um jogo com muitas dificuldades, mas o Grêmio não pode perder. Seria fundamental para o Grêmio não perder para o São Paulo no Morumbi nesta quarta-feira. Ganhar, então, obviamente, o melhor dos cenários. E vamos combinar que nós temos totais condições. Repito, o jogo é difícil, São Paulo tem as suas qualidades, valoriza muito o fator casa, mas o Grêmio também está melhorando, o Grêmio também tem bons jogadores, o Grêmio também
tem condições de fazer um bom enfrentamento e sair com a soma dos 3 pontos nesta que será a terceira rodada do Brasileirão, né? Ainda mais que está entremeando, agora tem toda essa dificuldade, final de semana que vem já tem a semifinal do Campeonato Gaúcho, né? Então é um calendário apertado e o Grêmio vai ter que organizar bem essa situação para não deixar pontos para trás. Um novo meio-campo está sendo formado. Pelo menos é uma ideia dentro daquilo que o próprio treinador trouxe na última entrevista coletiva. Ele deixou muito claro que ele não prioriza a questão do camisa 10, por entender que o antigo camisa 10 não se adapta, e eu não vou me alongar sobre isso porque a gente já falou num vídeo recente aqui do canal. Já ficou bem claro para ele que o Cristaldo não é esse camisa 10, que o Cristaldo é uma boa opção de grupo para entrar no segundo tempo, mas não para titularidade. O Edenilson também não é esse jogador, até poderia ser se fosse consideravelmente mais jovem, porque quando mais jovem tinha uma característica bem interessante para atender esse tipo de situação. E o William está sendo testado, mas também não dá tanta intensidade, tanta pegada para o meio-campo. Gente, começa a se desenhar um meio-campo como uma possibilidade muito forte, que é do Noriega, o Arthur, esses dois já estão titulares, né? O Arthur indiscutível, mas o Noriega também está jogando bem, né? E agora foi colocado no meio-campo, com o Nardoni sendo a terceira peça. O Nardoni ele jogava como um segundo de meio, como a gente já trouxe para vocês aqui, lá no Racing, e ele é um jogador que circula muito pelo meio-campo, um jogador de muita pegada, um jogador que ocupa todos os espaços, que tem muita intensidade. Então, esse meio-campo pode ser formado com TT, Amuso e Carlos Vinícius no ataque. É um meio-campo de sustentação, até para dar liberdade para esses jogadores. Se você tem um camisa 10, muitas vezes você sobrecarrega demasiadamente os volantes, e o Arthur não pode ser sobrecarregado porque ele é um dos principais jogadores da equipe, ele ajuda também nas ações ofensivas, né, de organização, etc. Enfim, a gente sabe muito bem disso. E sobrecarrega os laterais também, quando você não tem muito poder de marcação no meio-campo. E nós sabemos das dificuldades dos nossos laterais, principalmente da direita. Então cresce consideravelmente essa possibilidade realmente de um meio-campo sem a figura do camisa 10, mas com esse trio, né? Noriega, Arthur. Noriega dá uma boa saída de bola, assim como o Arthur, né, que organiza mais chegando à frente, e o Nardoni seria esse cara mais motorzinho no meio-campo. Ainda assim, obviamente, o Grêmio segue no mercado buscando um meia, né, um meia dinâmico. O Grêmio não quer o meia da antiga, né, o Ganso da vida, o Douglas, não é isso que o Grêmio busca. E mais uma vez começa a se especular nas redes sociais, nos últimos dias, o nome do Otávio. E não começou a se especular apenas no Grêmio, se fala muito fortemente também no nosso rival, o Inter. O fato é que ele está em processo final de recuperação lá no mundo árabe, ele está no Al-Qadsiya. Não faz muito tempo que ele foi contratado pelo clube árabe, antes mesmo o Grêmio chegou a fazer uma tentativa. E eu fui apurar com o Grêmio essa situação porque já descobri há algum tempo e trouxe em primeira mão para vocês aqui no canal que o Grêmio tem o meia. O Grêmio tem o nome do meia. E o Grêmio trabalha para contratar esse meia, embora tenha outros nomes também mapeados. E que esse meia escolhido não seria exatamente um jogador para chegar agora. O Grêmio até poderia, quem sabe, antecipar, mas seria difícil. Seria um jogador para assinar um pré-contrato e chegar na metade do ano. E dentro desse aspecto, o Otávio surge como um jogador que, pelas informações que chegam de pessoas próximas a ele, ele não deve permanecer no Al-Qadsiya. Mesmo que ele tenha recém-chegado, ele não deve permanecer. E ele rescindiria, melhor dizendo, o seu contrato, ou seja, ficaria livre. A negociação seria direto com o atleta. As pessoas do Grêmio não negam que o jogador segue interessando. As pessoas do Grêmio não negam que esse é um jogador mapeado e um jogador no radar. As pessoas do Grêmio não negam que esse jogador poderia chegar através de um movimento, mas ele sim teria que se liberar. Mas as pessoas do Grêmio garantem que esse não é o nome do momento, não é o nome da vez. Então, sim, há um interesse, está no radar, é um nome que o Grêmio acha realmente que tem qualidade, que ajudaria, mas não é o nome do momento. Otávio não é o nome do momento. O Grenal por meio armador, como estão colocando nas redes sociais, pode até ser pela questão do interesse. E pode até se tornar concreto, quem sabe mais pra frente, a gente sabe como é o dinamismo do futebol, daqui a pouco ele se libera e aí sim o Grêmio
dar uma cartada mais concreta. Como ele não se liberou ainda, o Grêmio não tem o que fazer. O Grêmio não tem como negociar com o Al-Qadsia. Por isso que ele não é um nome na pauta nesse momento. Se ele se liberar, bom, aí as coisas mudam de figura. Aí o Grêmio pode conversar com ele, sentar e tentar um negócio. Um jogador que jogou no Porto, como tá na camisa aqui da foto que eu coloquei dele na thumb do vídeo, né? Jogou no Al Nassr, é um jogador destacado, jogou também na seleção portuguesa, tem muita qualidade, começou a carreira no nosso rival. Otávio, seria uma boa? Não é o nome da vez, mas é um jogador que interessa, reforçando aqui. Beleza? Eu quero trazer para vocês que esse conteúdo também tem a força, né, do Empório da Família, que é um importante patrocinador aqui do canal. Você sabe que o Empório da Família trabalha com linha completa de pizzas da Nono Ludovico, excelência em pizzas, trabalha com congelados da renomada marca Vó Eneri. É linha completa de congelados, gente. Lasanhas, canelones, frangos, panquecas, filés, molhos, rondeles, pastel de forno, tem muita coisa, qualidade para quem gosta de sabor, para quem gosta de comer bem. Empório da Família, fica em Porto Alegre, o endereço está na tela e o telefone também, Empório da Família. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, opina muito aqui nos comentários. Me desculpem pela gripe, acho que dá para notar, né? Minha voz está um pouco embargada, né? Desculpem pela gripe. Tô na estrada, por isso a gravação dentro do carro. Tô de férias da Bandeirantes, né? Citei para vocês no vídeo anterior, mas aqui no canal não tem férias, seguimos normalmente com 2 vídeos por dia. Beleza? Abraço e até o próximo conteúdo.